Seu pequeno grupo não multiplica? Talvez o motivo não seja o que você pensa, mas as coisas que você não vê. Essa semana eu fiz uma pergunta lá na nossa comunidade de líderes multiplicadores. Inclusive o link está aqui embaixo, caso você queira fazer parte dessa comunidade. Toda semana eu estou liberando lá dicas exclusivas e alguns materiais que eu utilizo na própria prática de pequenos grupos aqui na minha igreja local. Então se você quer ter acesso, só clicar no link aqui embaixo, né? Eu coloquei lá 3 pontos do que as pessoas acreditam que mais impede uma multiplicação. Na sua opinião, o que hoje impede a sua multiplicação? E aí eu coloquei lá, né? Falta de pessoas comprometidas, falta de líderes e falta de casas. E por que eu escolhi esses 3 temas, né? Sempre que a gente está falando a respeito de pequenos grupos, as pessoas sempre falam pra gente que essas são as maiores dificuldades. Pastor, eu não tenho gente comprometida com o pequeno grupo. Pastor, eu não tenho líderes que estejam a fim de liderar o próximo grupo. Pastor, eu não tenho casas para multiplicar. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, será que esse é o problema ou será que esse é só um sintoma? Onde está a raiz desse problema? A primeira coisa que a gente vê, sempre alguns líderes falando é, pastor, eu não tenho gente comprometida no meu pequeno grupo. E sabe, queridos, isso é, na verdade, um sintoma, porque o descomprometimento é um sintoma, às vezes, de uma falta de entendimento. Ninguém se compromete com uma visão que não entende. Ninguém se compromete com uma ambição que ainda não tocou no seu coração. Sabe, tem muitos líderes querendo motivar as pessoas a se comprometerem com uma paixão que ele mesmo ainda não se comprometeu. Isso é um sintoma de que o seu pequeno grupo virou apenas uma reunião. E quando não há esse sentimento de comunidade no pequeno grupo, ele se torna somente mais um encontro na semana da pessoa, na vida da pessoa. É mais fácil fazer com que essa pessoa não se comprometa de verdade com o pequeno grupo. Um pequeno grupo vivo, ele tem propósito e pessoas se comprometem com missão. Então a falta de gente comprometida, na verdade, é um sintoma de um pequeno grupo que está ausente de propósito. E olha, gente, são mais de 10 anos liderando pequenos grupos. E eu posso te afirmar, eu nunca tive dificuldade em trazer pessoas novas para o pequeno grupo. E por que isso? Será que existe alguma mágica, alguma coisa especial? Não, é porque todo início de pequeno grupo eu já começo ele com um propósito bem direcionado, incentivando as pessoas a trazerem visitantes, incentivando as pessoas a motivarem mais pessoas a estarem no pequeno grupo, porque eu coloco em todos esse senso de missão e propósito. Tem líder que está com um propósito muito claro dentro dele, mas que não comunica ao grupo. E essa falta de comunicação do líder para com o grupo a respeito do propósito do próprio grupo faz com que o grupo perca o propósito no meio do caminho. Então, se você pensa que hoje você tem gente pouco comprometida com o seu pequeno grupo, a primeira coisa que você precisa fazer é comunicar a missão, parar de fazer só mais uma reunião, ir intencionalmente, falar intencionalmente, escolher as pessoas de forma intencional, fazer o seu pequeno grupo olhar para fora. Isso vai gerar um comprometimento, isso vai fazer com que eles sintam que pertencem, que fazem parte de uma visão que vocês estão construindo juntos. A segunda desculpa de um líder que não multiplica é, pastor, eu não tenho líder, falta líder. Irmãos, esse é um sintoma gravíssimo, porque a ausência de líder condena uma falta de inspiração. Jesus, ele liderava pela inspiração. Os discípulos caminhavam com Jesus e logo depois a gente vê Jesus comissionando eles a fazerem aquilo que ele fazia. E na verdade, quando se falta líderes dentro de um pequeno grupo, é porque as pessoas que estão desse grupo não são inspiradas pela liderança desse líder. E aí é algo que a gente precisa pensar, algo que a gente precisa refletir. Será que a nossa liderança tem sido uma liderança espiritual, motivadora, acessível? E olha, irmãos, isso é muito importante. Tem líder que é tão incrível, que desanima outras pessoas de se tornarem líderes. Tem líder que é tão intocável, tão capaz, tão entendido, tão sábio, que faz com que as pessoas se sintam fracas quando elas olhem para si mesmas e elas falam assim, olha, o meu líder é muito bom, não tem como eu chegar no nível desse cara. Ele é um líder muito bom, ele sabe muito de Bíblia, então não tem como eu ser um líder como ele é. Por isso que a nossa liderança ela precisa ser simples e inspiradora, motivando as pessoas a liderarem também. Então a falta de líderes, o não ter líderes, não é um problema. É um sintoma de uma liderança que não inspira. Líderes não nascem prontos, líderes são formados no caminho. E é isso que a gente precisa entender. Talvez você não tenha um líder no olho natural, mas se você olhar de forma espiritual para o seu pequeno grupo, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer suscitar líderes dentro dele. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando Jesus lidar com a missão e ele olha que a missão é muito grande, ele fala assim, olha, os campos estão brancos, a colheita está pronta, já está na hora da gente ir, trabalhar, colher.
mas são poucos os trabalhadores. E aí, qual a orientação de Jesus? Ele fala assim: rogai ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. Então, se hoje falta líder no seu pequeno grupo, desenvolva uma liderança inspiradora, motive as pessoas, seja simples, mas acima de tudo, rogai ao Senhor da seara para que Ele envie mais ceifeiros para que você possa crescer e multiplicar. O terceiro problema apresentado são falta de casas. E sabe, esse é um problema que ele é muito mais profundo do que se parece. Por que falta uma casa? Por que as pessoas não abrem a casa para um GCEL, para um pequeno grupo? E eu vou te responder o porquê. Às vezes, a casa onde está o pequeno grupo não vive o padrão da reunião de um pequeno grupo. Uma reunião saudável de um pequeno grupo, ela tem 1 hora de compartilhar e 30 minutos de confraternização. Aquele momento onde você interage com os amigos do coração, interage com as pessoas e ao todo tem 1h30. Agora imagina só, eu quero abrir na minha casa para um pequeno grupo. Mas uma semana o pequeno grupo tem 2 horas. Outra semana, o pequeno grupo tem 3 horas. Outra semana, o pequeno grupo tem 4 horas. Começa tarde, termina tarde. Nunca se sabe que horas vai começar e que horas vai terminar. Isso desmotiva as pessoas de abrirem as suas casas. Porque as pessoas, para abrirem as suas casas, precisam de uma previsibilidade. Elas precisam saber a hora que vai começar e a hora que vai terminar para se organizar. E se você, líder, não respeita isso na casa que você está agora, não espere que outras casas sejam abertas. E acima de tudo, casa é resposta de oração. A Bíblia nos ensina que quando os discípulos foram pregar o Evangelho, eles iam buscando os homens de paz. E eu tenho certeza que na cidade, no bairro, no local onde você está inserido, existem pessoas que desejam a paz de Jesus nas suas casas. Eu, queridos, nunca tive problema com casa, porque eu sempre entendi que essa batalha era espiritual e não natural. E aí algo que eu sempre fazia e que dá muito certo e que eu quero deixar essa dica para você aplicar dentro do seu pequeno grupo ainda essa semana é: se o seu pequeno grupo está com dificuldade de encontrar casas, lares para multiplicar, ore todo final de grupo por uma casa para multiplicação. Você precisa juntar a galera e falar assim: pessoal, vamos orar aqui porque eu creio que o Senhor quer nos levar a uma multiplicação, mas falta só uma casa. Essa oração, você está comunicando ao céu que você precisa de uma casa, mas você também está comunicando ao seu pequeno grupo. Gente, a gente precisa multiplicar, mas para multiplicar nós precisamos somente de uma casa. Então comece a orar, porque Deus com certeza vai multiplicar a disponibilidade dentro do seu pequeno grupo e casas serão abertas para a expansão do reino de Deus. Você não está pedindo um carro, um apartamento, uma roupa de grife, você está pedindo algo que já foi abençoado por Deus, uma casa para pregar o Evangelho. E eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a sua oração. Bom, esse foi mais um vídeo e se isso foi útil para você, compartilhe com a sua igreja, compartilhe com o seu líder em treinamento e vamos juntos multiplicar para a honra e glória do Senhor Jesus. Fique com Deus e até a próxima.